O que fazer quando os fundamentos são destruídos? Pensa comigo num prédio. Se você destrói o fundamento desse prédio, ele entra em colapso. Pensa comigo na sua casa. Se uma enxurrada bate no alicerce desta casa e leva embora o fundamento, a casa desaba. Quando Davi escreve este salmo e faz esta pergunta: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ele não está pensando em estruturas físicas. Ele não está pensando na engenharia civil, na arquitetura. Ele está falando de princípios e valores. Ele está falando de uma sociedade que se caotizou. Ele está mencionando uma sociedade que perdeu o referencial da integridade, da justiça e se corrompeu ao extremo. Ele está mencionando o fato de que chega uma hora em que o mal prevalece de tal monta e de tal maneira que a base sobre a qual se constrói os valores de uma sociedade, essa base já não existe mais, ela já foi destruída. Onde a violência campeia, onde a maldade impera, onde a injustiça predomina, onde o grande pisa o fraco, onde o rico rouba o pobre, onde aquele que governa para si e não para o povo, onde as cortes, em vez de seguir a lei e aplicar a justiça, fazem parte do esquema da criminalidade. Então, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que é curioso é que Davi escreveu esse texto 1000 anos antes de Cristo. Portanto, eu estou falando de um diagnóstico feito por Davi há mais de 3000 anos. Os séculos vieram, rolaram, se foram, milênios surgiram e despediram-se. Entretanto, quando eu olho para a sociedade brasileira, e por que não dizer mundo afora, constata-se o mesmo problema que Davi constatou há 3000 anos. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando você olha para o cenário brasileiro, o cenário é sombrio, é doloroso, por que não dizer até revoltante? O que você percebe é que nós estamos vivendo a institucionalização da corrupção, da violência, da falta de pudor, onde aqueles que são guindados ao poder, seja no poder legislativo, executivo, judiciário, muitos deles, com exceções honrosas, com certeza, dão as mãos ao sistema e ao sistema corrompido. Nós estamos assistindo hoje uma onda, um tsunami de corrupção tal que parece-nos que não tem mais cura, não tem mais reversão. As pessoas estão já fazendo as coisas à luz do dia, sem pejo, sem acanhamento, onde se vaza pelos poros da nação a corrupção que enfia os seus tentáculos em todos os segmentos da sociedade. Agora, por exemplo, estamos assistindo com tristeza e dor o rombo do INSS, o assalto aos cofres que guardavam os recursos das pessoas mais vulneráveis, idosas, doentes. E esses recursos já suados, depois de anos e anos de trabalho prestado, agora são roubados, desviados, saqueados
por sanguessugas, por Dráculas, que sem qualquer amor ao próximo, sem qualquer respeito à dignidade humana, acabam enfiando a mão voraz nesses recursos, desviando-os para se abastecerem e se locupletarem. Mas não para por aí. A corrupção está estendida por todo lado. Os últimos escândalos são chocantes no que tange a questão do Banco Master, onde parece-nos que todos os três poderes da República estão, de certa forma, maculados por envolvimentos terríveis que chocam a nação. E parece-nos que há uma tentativa de se blindar os poderosos para que eles não tenham que dar respostas ou satisfação às exigências da lei. Mas não é apenas nisso, nós estamos vivendo uma corrosão dos valores morais em todos os setores. Desde a implantação de ideologias perniciosas nas universidades, nos meios de comunicação de massa, na grande mídia, nos filmes, nas novelas, nos documentários. E parece-nos que a sociedade está indo, pisando fundo no acelerador, rumo ao desastre moral, à decadência moral. E a pergunta se faz necessária, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Onde vai se apegar? Onde vai se agarrar? Faltam-nos princípios, falta-nos segurança jurídica. Muitos brasileiros já estão saindo do país, buscando novos rumos, outros não querendo mais investir aqui, empresas não querem vir mais para cá, porque não tem mais segurança. O que fazer? Bom, Davi está compartilhando conosco a sua dor, seu drama, sua angústia, diante dos fundamentos destruídos. Mas o que está acontecendo com ele, particularmente Davi? No verso 2, ele diz assim, do Salmo 11, porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eu chamo a sua atenção para o fato de que o ímpio é aquele que está fazendo o mal, é aquele que está destruindo os fundamentos, e ele está orquestrando, conspirando para destruir não o criminoso, mas, conforme diz o texto, os retos de coração. Estamos vivendo uma sociedade pelo avesso, uma inversão de princípios e valores. Nas palavras do profeta Isaías, chamam luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce. Não é apenas uma tolerância ao erro, não, é uma inversão gritante de valores. E esses ímpios, eles estão já com a flecha no arco, com a corda esticada. E eles agem nos bastidores, porque tem o poder, tem o controle, tem a caneta na mão, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eles agem com violência, tentando se esconder, tentando vestir a capa de promotores da justiça, de defensores da democracia ou dos valores morais. E Davi está sentindo na pele esse risco, essa iminência de ser atacado e ser atacado de morte, porque a flecha já está no arco e o arco já está retesado e pronto a atacar. Mas qual o conselho que se dá para Davi numa hora dessa? O que Davi vai fazer diante desta ameaça? Versículo 1 diz assim, no Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. O que estão dizendo para Davi é o seguinte, o Davi, não tem mais jeito. É hora de fugir. Porque não dá para enfrentar o sistema, não dá para mudar o sistema, não dá para reverter o quadro, não dá para mudar o diagnóstico.
O mal prevaleceu demais, a corrupção se estendeu demais, a violência está grande demais, a sociedade está corrompida demais, os valores já não existem mais, a ditadura do relativismo prevalece, não tem mais valores, princípios, normas, regras, leis que possam dar esperança para que essa sociedade mude. Então, fuja. Fuja. Mas a pergunta é, um homem como Davi vai fugir? Como é que ele reage diante da destruição dos fundamentos? Se você perceber o contexto dele, talvez escreve este salmo diante dos muitos ataques que enfrentou primeiramente do seu sogro, o rei Saul, que queria matá-lo. Davi precisou fugir durante 10 anos, dormindo em tendas improvisadas, nos desertos, nas cavernas, porque havia um exército atrás dele para matá-lo e ele era inocente. Ocorre numa sociedade onde os fundamentos estão destruídos é que os maus perseguem os justos e os justos são tidos como culpados e criminosos, quando na verdade quem ataca estes justos é que são os criminosos. Davi está enfrentando isso. Mas mesmo depois que Davi chegou ao poder e governou 40 anos Israel, ele enfrentou tantos inimigos, inclusive conspiração da sua própria família. Quando Absalão, seu filho, tentou usurpar seu trono e tirar-lhe a vida. Mais tarde, Adonias tenta dar um golpe de estado, Davi está velho, doente, e Davi ainda tem forças para reverter o quadro e colocar seu filho Salomão no poder, como era seu propósito, era o propósito de Deus. Então, Davi começa a reagir a esse cenário. Talvez ajudando-nos também aqui no Brasil e no mundo a reagirmos diante de um cenário tão sombrio. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: no Senhor eu me refugio. Talvez a esperança não esteja mesmo nos homens. Talvez a esperança não esteja mesmo num partido político. Talvez a esperança não seja mesmo uma ideologia, por melhor que ela seja. A esperança tem que estar no Senhor. E eu quero aqui destacar 4 verdades nesse Salmo 11 para nossa reflexão. Em primeiro lugar, Davi destaca aqui a soberania de Deus. No versículo 4 ele diz assim, veja comigo: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A primeira coisa que ele está dizendo é que existem tronos da terra. Homens governam, nem sempre homens justos, nem sempre homens probos, nem sempre homens íntegros, às vezes homens amantes do suborno, às vezes homens que vendem a sua alma para auferirem vantagens financeiras ilícitas, imorais, ilegais. Mas existe um trono que está acima dos tronos da terra. É o trono do céu. E Davi está dizendo que o Senhor está no seu santo templo e nos céus ele tem o seu trono. E este que é o juiz e soberano Senhor do universo, ele não fica de olhos fechados, ele não é passado para trás, ele não é enganado. O texto vai nos informar que ele sonda os filhos dos homens, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens e os seus olhos estão atentos. Então é importante saber que o que acontece nos bastidores do poder, seja legislativo, seja judiciário, seja executivo, estão debaixo dos olhares investigativos do Deus que é onisciente, sabe tudo e sonda a todos. A compreensão de que Deus é soberano, de que Ele está no trono, de que nada passa sem a sua percepção, é que gera no nosso coração a esperança de dizer: no Senhor eu me refugio. Porque os poderosos fazem e cometem seus deslizes, seus crimes,
sabidamente, na convicção de que eles escaparão, de que eles estão blindados, que eles estão protegidos, que eles têm costas largas, que eles têm protetores e que eles não serão apanhados, se apanhados não serão penalizados. Mas mesmo que os homens escapem da justiça dos homens, não escaparão da justa justiça divina. Ainda que escapem dos tribunais, não escaparão do tribunal de Deus, porque lá o juiz não se deixa subornar. A corte divina não se corrompe e todos teremos que prestar contas das nossas obras diante deste reto juiz. Mas há uma segunda verdade que Davi traz à tona, que é o conhecimento de Deus. Versículo 5, ele diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Por à prova aqui, a ideia aqui é de um cadinho, é do fogo do ourives, que você lança lá o metal, impuro, contaminado, e o fogo vai derreter a escória para deixar o metal puro, limpo, nobre, valoroso, belo e útil. Deus põe à prova. E Deus põe à prova o justo e o ímpio, porque Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus é reto no seu julgamento. Agora, aquele que é apanhado nesse julgar divino, nessa prova divina, o texto diz: a este a alma de Deus abomina. Abomina. Deus não faz parceria com o crime. Deus não dá as mãos àqueles que pervertem a lei, violam a justiça, subornam tribunais, vendem sentenças, se miscuem neste mundo corrupto para oferirem vantagens. Não, a alma de Deus abomina estas práticas. Então, saber que Deus sabe traz ao coração esperança para dizer: no Senhor eu me refugio. Mas em terceiro lugar, Davi traz aqui à baila, à tona, a questão do juízo divino. No versículo de número 6 está escrito: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Aqueles que hoje, por roubarem o erário público, roubarem as empresas, seja elas estatais, sejam elas privadas, para auferirem vantagens, acumulando riquezas imorais, ilícitas, desviando esses valores talvez para paraísos fiscais, achando que eles escaparão, está escrito: Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Chegará um momento em que eles terão que ser desnudados, levados à justiça divina, sentenciados pela sentença divina para receberem a merecida punição do seu erro. A Bíblia diz que Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, Davi está mostrando aqui que nós podemos nos refugiar neste Deus, porque ele não fará vistas grossas, não passará impune o mal, ele não permitirá que aqueles que destruíram os fundamentos para levarem vantagem do caos se safem, se livrem da justiça divina do tribunal de Deus. Mas, em último lugar, depois que Davi trata do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os perversos, sobre os que destroem os fundamentos, sobre aqueles que estão trabalhando para destruir o justo com a sua flecha no arco, ele mostra que é uma recompensa de Deus para os justos. No versículo 7 está escrito assim, veja comigo: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face.
Talvez aqui nós vivamos a triste realidade de um Herodes no trono e de um João Batista na cadeia. Aqui nós veremos um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado. Talvez aqui nós encontremos um Saul tomado por espíritos malignos, querendo matar Davi, que era inocente. Aqui talvez os tribunais se arvoram em condenar o justo e inocentar o culpado. Porém, o tribunal de Deus não comete essa injustiça. E o texto nos informa que o Senhor é justo. É justo. E mais do que isso, Ele ama a justiça. Ele ama a justiça, portanto, Ele aborrece a injustiça. E aos retos, aqueles que mesmo perseguidos e penalizados pelo sistema e pelo mecanismo da corrupção, esses serão tidos por retos aos olhos de Deus e esses contemplarão a face de Deus. O Salmo 11 vai nos mostrar, portanto, que não vale a pena uma vida rendida ao mal, à corrupção, à violência. Não vale a pena a pessoa se render a um mecanismo da corrupção para levar vantagem, deixando o outro, talvez, com seu patrimônio dilapidado, com a sua sobrevivência comprometida, para que ele, o corrupto, leve vantagem. Não vale a pena. Primeiro, não vale a pena porque a Bíblia nos diz que o bom nome vale mais do que riquezas. O que adianta um homem ter avião, iate, hotéis, riquezas, conta recheada de milhões, se ele não tem paz na alma? Se ele não pode andar de cabeça erguida na rua? Se ele não pode olhar para os filhos nos olhos e não se sentir vergonha dos seus deslizes, desmandos, então a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que riquezas. Mas a Bíblia diz também que vale mais um prato de hortaliça, onde tem paz, do que banquetes, talvez opíparos, mas onde não tem paz, não tem verdade, não tem justiça, não tem alegria verdadeira, não tem amor genuíno, não tem lisura, honestidade. Então, vale mais uma refeição frugal do que um banquete, onde a roda da mesa, o cardápio principal é a maldade. Então, o Salmo 11 vai nos instruir que é melhor você andar com integridade de coração. É melhor você ser justo, ainda que perseguido, ainda que penalizado, ainda que tenha seus bens sequestrados. A maior riqueza que você tem é a sua comunhão com Deus, é de ter Deus como seu refúgio, é de saber que Deus vê tudo, sabe tudo, sonda todos e que ao fim os justos serão recompensados. Quando a Bíblia trata do juízo final, há só duas cenas possíveis: os que estiverem à esquerda e os que estiverem à direita do Senhor. O Senhor diz que os que estiverem à sua esquerda, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas os que estiverem à sua direita, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. De que lado você está? Do lado da justiça ou da injustiça? Os fundamentos estão sendo destruídos, isso é um fato, é uma constatação. Mas a saída para nós não está nos homens, a saída para nós está em Deus, e Davi diz: no Senhor eu me refugio.
Eu espero que esta breve reflexão possa ser uma ferramenta útil para você também fazer uma leitura do nosso tempo, trazer um diagnóstico da nossa época e se posicionar do lado da verdade, da justiça. E você poderá afirmar, como Davi afirmou, no Senhor eu me refugio. Que Deus abençoe sua vida. Se esta mensagem foi relevante para você, talvez você a compartilhe com alguém. E se você ainda não está inscrito nesse canal, peço a gentileza de fazê-lo. E assim nós levaremos juntos esta boa notícia da palavra de Deus ao povo brasileiro e às outras nações da terra. Gratidão, Deus abençoe, um grande abraço.